Bom, seja muito bem-vindo então à continuidade da nossa aula. Nós estamos falando sobre a carta de venda, sobre o webinário ao vivo do seu primeiro semente. E agora eu vou dar continuidade, nós já falamos um pouco da estrutura completa, das 6 etapas, conceituei a importância de você seguir uma estrutura, de você inserir gatilhos mentais, a importância de você regar o seu conteúdo com quebra de objeções. E agora eu estou mostrando a minha carta de vendas, ok? Você viu que agora há pouco eu mostrei um momento de conexão, onde eu dou um tempinho para as pessoas começarem a chegar, e aí eu começo já e taco a super promessa nos peitos da pessoa. Aqui é o momento de você chamar muito a atenção. Eu já comecei a chamar a atenção lá do início, mas aqui eu faço da seguinte forma. E a partir de agora eu vou te conduzir milimetricamente no que você precisa fazer para lançar o seu primeiro semente em 20 dias. E aqui lá vai gatilho mental, especificidade. Você vai lançar o seu primeiro semente em 20 dias. Cara, o cara começa já a ficar, tá curioso? Como assim vou lançar em 20 dias? Imagine você comemorando porque finalmente rompeu a tampa e colocou o seu time em campo. Na minha primeira vez foi um alívio enorme. Finalmente eu venci a procrastinação e os meus limites. Olha só. Aqui você está acionando um gatilho da viagem subliminar. É onde a pessoa viaja, ela começa a ser transportada, ela se transporta lá para o futuro, se imaginando nesse momento, ela conseguindo colocar o time em campo. Eu lendo aqui para você agora, eu estou vendo um pouco de eu falar da minha primeira vez, foi um alívio. Eu tenho que de repente mudar algumas palavras aqui para se conectar mais e não ficar com um ar de cômico, onde a pessoa, primeira vez relacionar, primeira vez de sexo, de namoro, coisa nesse sentido. Então, aqui você tem que ser milimetricamente, milindrosamente, tudo pensado. Então, mudar uma palavra, adicionar uma palavra, faz toda a diferença, tá ok? Então, depois que eu apresento essa super promessa, eu começo a fazer algumas orientações. E essa é uma parte muito importante do seu webinário. Você precisa orientar o teu prospecto, o teu aluno, o teu ouvinte, ao que vai acontecer ali durante aquela aula. Porque se a pessoa não sabe o que vai estar acontecendo ali, ela pode estar se distraindo, ela pode perder a atenção. Quando você já delega um padrão do que vai acontecer, e a pessoa, você falou o que vai acontecer, e a pessoa está vendo aquilo acontecendo, ela vai se prendendo. Agora, se ela não sabe muito o que vai acontecer, pode ser que ela se perca. É meio que um processo de gamificação. A pessoa vai acompanhando a jornada para ver se está acontecendo mesmo. Então, olha lá. Pare tudo que você estiver fazendo e invista tempo de qualidade comigo até o final. E para te recompensar por esse tempo de qualidade investido, eu vou te presentear com o mapa completo do meu primeiro semente. Uau! Aqui mora um segredo importante. Eu acabei de colocar para a pessoa uma promessa. E para que eu vou prometer para a pessoa um presente? Porque eu quero que ela fique até o final. Lembra que na estrutura, da etapa 1 ao 5 é marketing. Da etapa 6 é que começa a venda. Então, do que adianta se perder aqui? Aqui é uma técnica para que o aluno fique até o final, para que o ouvinte fique até o final. Então é o seguinte, se você ficar até o final, eu vou te entregar um presente top, ok? Mas olha só, é só hoje e para quem chegar ao final dessa live. Perdeu, acabou. Aqui é o gatilho da reciprocidade. Eu vou dar algo para a pessoa e ela vai ficar me devendo algo. Pronto, ponto. Depois eu venho para a segunda etapa. Outra coisa. Ao final dessa aula eu estarei respondendo a todas as perguntas que já me fizeram. E todas que forem feitas durante a aula também. Para que a nossa aula não fique chata, você se compromete. Olha só. Para que nossa aula não fique chata, eu estou convidando, cara. Eu estou dialogando com a pessoa. Você se compromete em me fazer pelo menos uma pergunta? Porque é o seguinte, o monólogo é algo chato, tá bom? Por exemplo, se eu não te estimulo a participar de uma aula ao vivo, pode ser que você saia. Porque, nossa, que coisa chata, esse cara blé, 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 enchendo meu saco. Aqui nessa live eu já coloquei alguns elementos, eu já coloquei alguns vídeos, eu tô chamando o cara aqui para conversar, eu já prometi, fiz uma promessa, então tá rolando a interação, tá ok? Então eu chamo o cara para participar da aula. Pelo menos uma pergunta, é sério, você se compromete? Esse se comprometer é um gatilho mental.
Primeiro é o gatilho da interação e da conversa e depois é do comprometimento e consistência. Olha só o que eu faço para o cara se comprometer. Se a resposta for sim, eu quero que você pegue aí agora uma caneta e um papel para anotar uma dúvida que vai surgir durante a nossa aula. Que eu vou pegar a minha água aqui. E aí eu faço exatamente isso aqui. Ó. Pego uma aguinha. Vai lá, busca lá o seu papel e a caneta. Caramba, eu apertei aqui que não vai dar tempo. Vai lá, busca lá que enquanto minha garrafa tá me batendo aqui, a gente conversa. Cara, deixa eu ver se eu consigo abrir essa garrafa aqui. Pera aí. Aí, consegui. Então vamos lá, pega o papel e a caneta que eu vou te passar uma missão importante agora. Vai lá. Pegou? Então olha só. Agora eu quero que inicie uma atividade. Anota no topo do papel aí o seguinte. Meus compromissos. Isso, anota aí. Pode ser no celular, não tem problema. Aí fala o seguinte. Eu não vou ceder a distrações. Esse é o compromisso número 1. E o compromisso número 2 que eu quero que você faça agora. Eu vou fazer uma pergunta ao final da live. Deixa aí de lado agora, depois que você terminar, vai, termina aí, escreve. Eu vou fazer uma pergunta ao final da aula, esse é o compromisso 2. E o 1, eu não vou ceder a qualquer distração. Distração é o seu filho que vai te chamar aí agora, ou sua esposa, ou seu marido, ou o Instagram, ou o Facebook, ou o WhatsApp. Não vai ceder essas coisas. E o segundo, você vai fazer uma pergunta para mim ao final, ok? Agora, deixa de lado aí esse papel e na sequência aqui da aula eu vou te convidar a fazer mais algumas anotações nesse papel. Cara, o que acabou de acontecer? Quando você chama a pessoa para uma ação, e se ela recebe esse comando e executa, rolou o tal do rapó. A pessoa está conectada com você. Então, lembra naquela época da conexão de escada que você colocava o telefone ali, né, para conectar no seu computador à internet? Conectou, bro. Rolou. Então, a partir de agora, você não pode perder essa conexão. Não deixe que a pessoa se distraia. Nesse momento, você conectou com a pessoa. O que você já faz na hora que vai acabando aqui? Tem um momento que eu ainda dou continuidade de orientação ainda, que é o seguinte. Agora vai uma orientação muito importante. Presta atenção, eu estou conectando ainda mais. Olha aqui para mim. A pessoa não estava com papel? A pessoa não estava distraída com caneta? Você chamou de novo. Olha aqui, olha para o vídeo. Presta atenção. Eu estarei respondendo apenas as perguntas que forem feitas. As perguntas que foram feitas deixa eu ver aqui, ó. Feitas no formulário que está ao lado do vídeo na página de transmissão do webinário. As perguntas desse formulário serão enviadas aqui para o meu celular que está aqui do meu lado. Eu não sei se você está assistindo essa aula no YouTube. Então é o seguinte, eu te recomendo que você assista na página da transmissão. A página, o endereço dela é meuprimerosemente.com.br/live. Olha só, não adianta me mandar as perguntas no chat do YouTube, combinado? Então olha aí, você já fez um compromisso de me perguntar, mas perguntar aqui na página, tudo bem? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Vamos lá, gente, vou dar continuidade aqui e qualquer coisa depois na aula eu tiro o barulho desse gato, sei lá como é que vai ser, ou vai com o gato mesmo. Então aqui nesse finalzinho da orientação, eu falo para a pessoa que eu só vou responder a perguntas que forem feitas nesse lugar aqui. Deixa eu mostrar minha página do webinário para você ver. /live. Deixa eu ver se ela tá. Então eu só vou responder perguntas que forem feitas nesse lugar aqui. Por que, gente, que eu quero responder perguntas apenas dessa página, que forem feitas nesse formulário? É uma forma que você faz com que a pessoa venha para essa página. Por quê? É nessa página que você vai colocar o botão de vendas. Tem muitas pessoas que vão fazer isso aqui, ó. Vão clicar para assistir o seu webinário lá no YouTube. Muitas pessoas vão fazer isso e não é legal. Por quê? Aqui no YouTube não tem o CTA, Call to Action, não tem as provas sociais aqui, ó, de depoimento e tal. Não vai ter os dados que você vai colocar aqui para a pessoa entrar em contato com você. Então, é muito importante que você faça com que a pessoa assista aqui nessa página. Então, uma forma que você tem para fazer isso é aqui, ó, falando para a pessoa só fazer perguntas pelo formulário. E ela acabou de fazer um compromisso, acionou o gatilho do comprometimento, lembra? Então,
Fique esperto para isso. Beleza. Conectei, tô conectado. E aí, o que acontece a partir de então? Você começa a provar que essa super promessa é real, não é balela. Você está falando aqui o seguinte, ó, a partir de agora eu vou te conduzir milimetricamente no que você precisa fazer para lançar o seu primeiro semente em apenas 20 dias. Nessa hora a pessoa vai ficar curiosa, vai falar, será que é verdade? Será que esse cara não está de balela? Será que ele não está de conversa fiada? E aí você vem aqui na plausibilidade, provando. Então, aqui eu começo a provar que isso é real. Como? Depoimento. É a melhor forma. Se você tem um depoimento de uma história, cara, você provou que aquilo é real. Se você não tem um depoimento, olha aqui na estrutura. Deixa eu voltar aqui na estrutura para vocês verem. Então, ó, a super oferta, eu falo aqui como você definir a tua super promessa, ok? Eu falo, depois vocês vão receber esse arquivo. Tem esse arquivo aqui na página para vocês verem. Então eu dou algumas dicas. Aqui é o seguinte, você não tem que falar para o cara que ele vai emagrecer. Você tem que falar para ele que ele vai querer aquela barriga de tanquinho. Ou seja, o cara ele sonha em ter a barriga de tanquinho. Você não está vendendo academia, você está vendendo barriga de tanquinho, tá? E aqui tem alguns exemplos, ó. Aprenda a correr 10 km em menos de 50 minutos, está sendo bem específico. Aprenda 80% do conteúdo estudando 20% da matéria. Perca X quilo em X dias, está sendo específico. Monte sem ajuda uma máquina de vendas online em X dias com X reais. Ok? A plausibilidade aqui é como a sua super oferta é possível. Você explica de forma lógica, por exemplo, concretos ou empírica. Ou seja, eu fiz, está aqui a prova, dando um exemplo, um estudo de caso, enfim. Ou na forma lógica que está aqui, que é você não tem para onde correr, 2 mais 2 são 4. Normalmente você pode usar provas científicas. Deixa eu ver qual foi que eu coloquei aqui. Eu acompanho inúmeras pessoas que estão estudando marketing digital, em especial a maioria são alunos do Fórmula de Lançamento. Isso até porque essa é a minha escola, 80% do que eu aplico vem daí. O problema é que, assim como no Fórmula, tantas outras escolas de marketing digital ensinam conteúdo teórico. Definitivamente, saber o que tem que ser feito não significa que você vai conseguir aplicar o que aprendeu. Se você não souber como executar o que estão te dizendo, você vai ficar divagando por muito tempo nos ares da procrastinação. Há quem diga que mais de 90% dessas escolas, dos alunos dessas escolas, não estão lançando. E das que lançam, logo desistem, pois sofrem muito para aplicar. E quando aplicam, não obtêm o resultado esperado. Aqui é interessante, porque eu tenho um estudo de caso poderoso. Só que esse meu estudo de caso, eu não consegui gravar. Eu não consegui pegar ele para me colocar aqui, que é o meu estudo de caso do 6 em 7, tá? Que é o meu lançamento da PRF, que teve uma grande prova do que o que eu estou falando é real. Por quê? Nesse meu estudo de caso do 6 em 7, o primeiro lançamento foi um semente de 20 dias. Então, o que eu estou fazendo aqui? Já que eu não tenho um vídeo para mostrar isso, para provar que isso é real aqui, eu vou fazer isso aqui na jornada do herói. Ou seja, nesse momento eu coloco o seguinte, eu já vou pular dessa plausibilidade, eu conecto mais um pouco de dor e aqui eu já chamo a pessoa para uma história, que é o momento que eu vou prender a pessoa comigo. E aí, antes de entrar para esse gatilho aqui da história, eu vou encerrar essa aula para que a gente faça conteúdos pequenos e que você possa absorver o conteúdo. E aí, eu dou continuidade na próxima aula, contando um pouco da história e da jornada do herói. Tudo bem? Então, valeu, te vejo na próxima aula. Tchau, tchau! Gente, dei um pause aqui, que lá na edição do curso eu vou voltar. Deixa eu ver quem está aqui comigo, porque eu acabei... Você está falando de onde as pessoas teriam que entrar para fazer perguntas. Legal, acho que eu complementei. Então é isso, gente. Eu vou voltar agora lá para o conteúdo, não vou me distrair muito com vocês aqui, até porque a meta dessa gravação aqui é gravar o conteúdo que vai lá para a área de membros, tá ok? Então, até logo, vou dar continuidade lá. Valeu!